Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Irmãos, vamos aproveitar que nós estamos de pé, em reverência à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Capítulo de número 23, a partir do versículo de número 38. Eu vou pedir aos irmãos do apoio da imagem aí, deixa depois separado para mim, eu vou dar o sinal quando eu vou precisar, deixa separado para mim, para a gente não perder tempo, Mateus 27, 44, Mateus 27, 44, viu, irmão divino? E depois Marcos 15, 32. Não solta na tela não, tá? Só quando eu pedir a gentileza, tudo bem? Lucas, capítulo de número 23, dos versículos 38 ao 43. Eu vou me fazer uso aqui da tecnologia, nós estamos aqui com um telão muito bonito à minha frente, então eu vou aproveitar e vou ler o texto. E vocês aqui também têm, mas quem está com a sua Bíblia física, melhor ainda. Diz assim: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para finalizar, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você pode curvar sua cabeça rapidinho para fazermos uma oração. Senhor, nós te louvamos porque nós estamos aqui na capital federal, na cidade de Brasília. Estamos, Senhor, na Igreja da Baleia, a sede da Convenção Nacional do Ministério de Madureira. Sem demagogia, Senhor, uma igreja importante no cenário nacional e mundial. Obrigado, Senhor, porque nessa cidade grandes decisões são tomadas. Estamos às vésperas, por exemplo, de uma convenção, e não só no aspecto religioso, mas também no aspecto político e jurídico do nosso país. Senhor, agora os teus filhos estão aqui reunidos nesta capital para ouvir a tua poderosa palavra. A tua palavra que salva, que cura, que liberta, que não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Eles não precisam e nem querem me ouvir. E sendo bem franco, eu não tenho nada de útil da minha parte para dizer para eles. Mas eles necessitam ouvir a tua voz, sentir a tua presença, serem impactados pelo poder da tua palavra. Manda-nos a tua palavra nessa noite. Espírito Santo, todas as mentes e corações sejam cativas a ti, ao teu agir. Joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda conversa paralela, todo incômodo na cadeira, toda vontade de ir embora, toda frieza espiritual, toda mente divagante, tudo que venha querer atrapalhar os teus filhos a prestarem atenção na ministração da tua palavra e serem edificados pelo teu poder. É o que eu te peço nessa noite, eu te agradeço em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Senta aí dando um glória a Deus, amém? Irmãos, antes de começar a fazer uso da palavra, eu quero, obviamente, aqui agradecer, de maneira bem breve, não há necessidade de apresentações, nem de demagogias, né? Mesmo porque eu não sei fazer isso, mas eu me sinto em casa. Para quem não me conhece, eu congreguei aqui nessa igreja com muito orgulho, com muito carinho, durante 7 anos da minha vida, e aqui eu fui muito feliz. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer o pastor João, pastora Kátia, pastores excepcionais, né? Todas as vezes que eu vim aqui em Brasília, eu, por consciência minha ministerial, eu sempre arrumo um jeito ou de mandar uma mensagem para o pastor João,
ou para a pastora Cátia, ou eu pego a orelha do Felipe Meira ou da Jordana emprestado, que estão ali, né? Agora eu peguei o Harbert, falei assim, eu estou enchendo muita paciência dele. Eu vou falar, Harbert, eu estou aí na cidade, eu vou para um seminário, né, no meu tribunal, ao qual eu faço parte, vou ficar a semana inteira aí, aqui em Brasília, no Superior Tribunal Militar, e eu falei, rapaz, eu estou à disposição, viu? Mas sem problema nenhum, estamos aqui para cooperar. Ministerialmente, tem que avisar, né? Porque aqui em Brasília, meu pastor, pastor João Adair. E o Harbert, com muito carinho, nos fez esse convite, e nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Estou um pouquinho cansado, a voz está gasta, esse final de semana não é minha primeira pregação, já preguei ontem e hoje, estava na cidade de Formosa, aqui em Goiás, pertinho, um congresso de jovens, mas eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma mensagem que Deus colocou no meu coração, vou procurar ser bem breve, não quero enfadar ninguém, e lembrando que hoje é Páscoa, né? Eu estava com uma mensagem assim, uma outra assim na ponta da língua, rapaz, eu queria pregar, não, mas hoje é Páscoa, e nós vamos falar algo ligado à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria que você guardasse duas frases, que se você sair dessa mensagem, no final desse culto, das portas para fora, e você lembrar, se alguém chegar para você e falar assim, o que foi pregado hoje, você foi lá na Baleia, o que pregou? Se você guardar essas duas frases, eu já fico muito satisfeito. A primeira frase é o seguinte, entenda o valor de uma oportunidade. A segunda frase é a seguinte, Amanda, Deus ainda lembra. Entenda o valor de uma oportunidade. E a segunda frase, Deus ainda lembra de tudo. Ele lembra de tudo. Não se engane. E eu escolhi essa passagem pascal, né? Para poder conversar um pouquinho com vocês. Aqui nessa introdução, vendo a situação do Dimas, primeira informação, Dimas, segundo a tradição católica, esse, aspas, bom ladrão, ele ficou conhecido como bom ladrão, né? Esse bom ladrão, e na minha modesta opinião não existe bom ladrão, nenhum ladrão é bom. O ladrão tem que responder pelos seus atos, tudo de uma maneira razoável e proporcional. Se ele é ladrão, existe a lei, existem as provas dos autos e ele tem que responder. Então não existe bom ladrão. Mas a cultura popular cristã, tradicional, vai dar a ele esse apelido, o bom ladrão, Dimas. E do outro lado, Jesus está no meio, vocês já sabem disso, está o Gestas. Há quem diga que o nome desse camarada é Gestas. E aqui eu aprendo muita coisa sobre entenda o valor de uma oportunidade. O valor de uma oportunidade. Para a gente entender o valor de uma oportunidade, primeira coisa, hein? Você precisa entender que toda oportunidade, toda, não tem exceção. E é raro a gente pregar assim, toda, sempre, nunca, jamais. Mas o que eu estou falando é verídico. Toda oportunidade tem uma velocidade. Tem oportunidades que passam devagar. Não sei. Não, eu vou pensar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou orar. Essa passa um pouco devagar. Tem uma velocidade, tem uma oportunidade numa velocidade média. Você vai até pensar, mas não fica orando muito tempo não, porque a pessoa vai te dar um prazo. É uma oportunidade com prazo. Eu acho lindo assim, que você vai ler assim, tem pessoas que estão passando por isso aqui. Jesus não fala com banco, não fala com cadeira, não fala com ar-condicionado, nem fala com paisagem bonita. Jesus fala com homens e mulheres dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. Entenda o valor da oportunidade. Se esse for o seu caso, redobra a atenção. Então você tem um prazo médio, você tem aqui demora, é lenta, a velocidade dela é lenta, dá para você pensar, para você orar, para você ponderar, reunir a família, conversar, ver prós e contras, botar no papel. Agora tem oportunidade que a velocidade é média. Não dá para fazer muita coisa não. Você pode até pensar, serve da sua cognição. Só que a que mais me preocupa é a terceira. A velocidade rápida. Ou você pega, e aí não se escandalize, nunca mais ela volta. Eu estou falando sério para você. Estou
falando sério para você. Nunca mais ela volta. Então, tamanha a importância de uma oportunidade. E as oportunidades têm velocidade. Rápida, média e lenta. E para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, eu vou usar de novo a expressão todas. E olha que eu não gosto dela. Todas, nunca, jamais, sempre, eu não gosto dessas expressões, mas eu vou usar de novo com propriedade. Todas as áreas da sua vida, você precisa entender que as pessoas bem-sucedidas desenvolvem duas habilidades em relação às oportunidades. A primeira habilidade, os bem-sucedidos percebem aquilo que a maioria das pessoas não percebem. Você está pensando o quê? Às vezes numa reunião, o camarada está ali, ó, conversando contigo, ele está se ligando em tudo. Em quem entrou, quem saiu, como é que um é o puxa-saco, o outro é o que decide, o outro, na verdade, é o camarada que financia, ele já identifica o valor de cada um no time, na equipe, já sabe com quem conversar no final da reunião. Ele já sacou. Ele já sacou. Então ele tem a habilidade de perceber aquilo que a maioria das pessoas não percebem. E aí ele tem a segunda habilidade, que é consequência da primeira. Dificilmente as pessoas bem-sucedidas perdem oportunidades. Na hora que ele está ali, eu gosto muito daquele filme O Mentiroso, só pela comédia do Jim Carrey, só pelo Jim Carrey. Jim Carrey era um ator fantástico. Eu digo era, não desmerecendo o presente dele, mas tiraram Jim Carrey do ambiente que ele era o mais forte, né, que era comédia, né? Jim Carrey arrebentou. Teve uma sequência da carreira dele hollywoodiana que ele lançou Debi Lloyd, pá. Depois ele lança Ace Ventura, pá. E ele lança O Mentiroso. Rapaz, aquele filme do Mentiroso, eu posso ver 10 vezes, eu começo a rir tudo de novo. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Ali nós vemos exatamente o que é um águia, que percebe em curto espaço de tempo que ninguém percebe, e ele pesca e pega a oportunidade. Quando ele está perdendo o julgamento, o juiz já estava com o martelo na mão para bater a sentença e tirar a causa da cliente dele, porque ele não conseguia mentir, ela fala para ele: eu não vou perder a minha pensão milionária por causa de um advogado hipócrita, eu com tantos anos de idade, porque você não consegue mentir. Ele pegou a idade da mulher. Quantos anos você tem? Tantos anos de idade. Quantos anos você tem? Ele descobriu que ela mentiu a idade. E quando ela assinou o pacto antinupcial, ela era menor de idade. Ele anulou o contrato e deu vitória para a mulher. Cara, águia! Águia! E aí, preste atenção. Tem gente que critica o ladrão da cruz, o Dimas. Ah, isso é uma vergonha. Então quer dizer que o camarada matou, roubou, estrupou, não é estrupo, é estupro, mas deixa lá, estrupou. Tem a galera que come mortandela, bebe iogurte e usa gravata no umbigo. Matou, roubou, estrupou, fez um monte de coisa horrível e no final da vida aceitou Jesus. Isso é uma vergonha. Não é vergonha não, irmão. Vergonha é ter gente que está 10 anos dentro da igreja e até hoje não se converteu. Isso é uma vergonha. Agora, uma pessoa ter um passado errado, uma vida delinquente, mas encontrar Jesus e aproveitar a oportunidade, se arrepender dos seus pecados, isso não é vergonha, isso é evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Só quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Rei. Então eu peguei aqui, esse camarada, meu irmão, esse cara aqui é águia. Esse aqui é águia. Águia. Sabe por que ele é águia? Porque ele aplicou exatamente isso. Ele percebeu aquilo que, por exemplo, Nicodemos não conseguiu perceber de cara. Nicodemos vai visitar Jesus, você conhece a história. Jesus dá uma aula de teologia, de regeneração, necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, mas eu posso entrar de volta no ventre da minha mãe para voltar a nascer? Aí Jesus dá uma indireta, rapaz, tu é mestre em Israel, não está entendendo o que eu estou te explicando. O Anás, o cara é
faz. Sumos sacerdotes, um sucedeu o outro, camarada conhecido da lei, da norma. Conhecia o Pentateuco, conhecia os profetas, conhecia os poetas, conhecia a lei hebraica, a judaica como poucos. Os caras não se converteram e não se convenceram de quem era Jesus. Paulo, o grande apóstolo, você está pensando que foi de cara? Rapidão? Não, Paulo perseguia a igreja. Não, quando ficou sabendo de Jesus, na oportunidade inicial dele, não. Foi necessário ele estar a caminho de Damasco, apareceu o clarão, você já conhece a história, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fica cego e aí ele se converte a Jesus. Eu estou falando do Dimas, que não teve essa oportunidade não. Para quem não sabe, gente, Jesus foi preso quinta-feira à noite no jardim do Getsemane. E como é que foi a história? Para a gente caminhar, Judas falou, aquele que eu beijar, é esse que vocês vão prender. E existe um magistrado que escreve um comentário sobre a prisão de Jesus no aspecto jurídico, e ele critica a cena do beijo. Ele fala assim, não faz sentido os evangelhos, com todo respeito à fé cristã, dizer que Judas beijou Jesus. Não faz sentido. E ele vem argumentando. O cara é juiz, inteligente. Pegou, Rebeca? Os juízes são inteligentes. Aí ele fala assim, por que Judas beijou Jesus? Estava escuro? Não estava escuro. João fala que eles tinham lanternas e archotes. Archotes são tochas. Então não estava escuro. Não estava escuro. Ele teve que beijar porque estava escuro. Não estava escuro. Leia o Evangelho de João. Inclusive fez tanto barulho que quando João Marcos ouviu, ele morava no cenáculo, segundo a tradição, ele foi lá ver, na hora que pegaram geral, parecia batida policial que agarra todo mundo, Marcos saiu correndo, largou a roupa e ele é o jovem que saiu correndo nu. Segundo a tradição, é ele. Tanto é que esse versículo só está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 52. Se não for o 52, é o último versículo do capítulo 14. Só que ele não vai falar, não, gente, era eu saí correndo pelado. Ele não vai falar isso. Ele vai falar assim, um jovem rapaz que estava vestido em uma roupa de linho fino, saiu correndo e ficou nu. Era o Marcos, era ele. Viu a cena. Então esse juiz vai falar, fez barulho, tanto é que o Marcos apareceu. Tinha iluminação, porque tinha lanterna da foco e tocha ilumina a região. Aí vem o segundo argumento. Não, mas de repente estava iluminado, mas eles não sabiam quem é Jesus. Jesus era desconhecido. Então tinha que mostrar, não, eu tenho que beijar para vocês não errar. Vocês têm que ver que é Jesus. Também não se sustenta. Rapaz, estou falando de quinta-feira à noite, o jardim aqui. Domingo passado, 4 dias atrás, adivinha quem entrou na cidade pela porta oriental, marchando no templo, em cima de um Jerico, 0 quilômetro, e a galera, hosana, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Jesus, famosíssimo. Como é que os guardas do templo não sabiam que era Jesus? Então a única resposta dentre várias, que aí quem sou eu para poder eliminar aqui as hipóteses, é uma que eu achei muito legal. Jesus é o seguinte, ele sabia que era Jesus, a região estava iluminada, mas o Judas falou, rapaziada, o negócio é o seguinte, quando a gente chega lá, a barba dos caras é igual, o cabelo é igual, a roupa é igual, eles falam igual, é tudo igual, então se eu não beijar, vocês não sabem quem é quem. E aí vem uma mensagem, né? Quando você anda com Jesus, essa coisa peca, você fica acabando parecido com ele. Tanto é que quando Pedro vai na mocó escondido seguir, a mulher lhe fala, rapaz, tu é um deles sim, porque a tua fala te denuncia, até da maneira como você fala, você copia ele. E aí a Bíblia vai falar que Judas beija, então ele beijou, a Bíblia não está errada.
E naquela época não tinha a evolução jurídica que nós temos hoje, contraditório, ampla defesa, né? Audiência, pastor, audiência de custódia. Naquela época, primeiro você dava um sacode no cara para depois saber quem é. Lembra de Paulo? Paulo, foi esse aí, pega ele. Pegaram Paulo lá no livro de Atos. Dão um sacode no Paulo, mas bate, chicoteia. Aí Paulo, quando começa a ter a chance de falar, é assim que vocês tratam um cidadão romano? Que? Aí que qualificaram o réu. Você é soldado romano? Como é que você não falou? Eu tentei, vocês não deixaram. Na hora que eu abri a boca, eu tomei um socão do Rock Balboa. Já me chicotearam. Então naquela época era assim, amigão. Pegaram Jesus por volta de 10 da noite, já torturaram Jesus. Jesus está sendo levado para um julgamento ilegítimo, porque o Sinédrio não se reúne de madrugada, tem hora para funcionar. Aí passam primeiro na casa do Anás. Se eu inverter os nomes, você me dá uma desculpa, porque eu estou pregando sem esboço. Isso aqui é na cuca. Na casa do Anás, que já estava aposentado, que passou o cajado para Caifás, que é o sacerdote atual. Então, o julgamento na casa de Anás não tem nada a ver. Eu vou fazer aqui uma comparação, um paralelismo, só para trazer para os dias de hoje. Não estou comentando nada jurídico nem político. É igual você prender uma pessoa hoje e levar na casa do ministro Marco Aurélio, que não pertence mais à corte do STF, e falar: Marco Aurélio, julga aí, o que você acha aqui? É isso aí que aconteceu. Quando levaram na casa do Anás, o Anás já está aposentado. Ele não é mais o sumo sacerdote. Ele não tem que interrogar mais nada, ele não tem nenhuma legitimidade e competência de exercer aquele ofício. Então Jesus já começou a passar por esses vícios de procedimento. Aí sabatina Jesus, leva para o Sinédrio, que não se reúne de madrugada. E vão lá no Sinédrio, e eles tentando pegar Jesus daqui, tentando pegar Jesus dali, tentando arrumar uma forma de condenar Jesus. Aí Marcos, que escreve o evangelho para os romanos, ele dá uma informação legal. Ele fala assim: mas os testemunhos deles não eram coerentes. Aí você lê isso na Bíblia e fala: mas como assim? Não casava, pegava uma testemunha, quando achava que ela ia ser prova, e combinar com a segunda testemunha, não batia. Pastor, mas tem que bater? Tem. Porque na lei judaica, para você condenar alguém à morte, já tinha um brocardo: testus unus, testus nullus. Se for uma testemunha, é a mesma coisa que testemunha nenhuma. Você tem que ter no mínimo duas para condenar alguém à morte, está na lei. Então eles tentaram fazer um somebody love. Está entendendo? Eu também gosto de falar feio assim, para todo mundo entender, né? Tentaram fazer uma maracutaia, não dava. Rebeca Carvalho, entendo que o Titi está te falando. Pela formalidade não dava para condenar Jesus. Aí Jesus resolve produzir prova contra si mesmo. Ele quis. Entenda isso. Ele quis. Porque quando ele olhou para a cruz, ele não viu o madeiro. Quando ele olhou para a cruz, ele não viu os pregos e nem os cravos, ele viu você. Eu já estou cansado, eu já estou com fome, isso aqui não vai acabar, a prova não casa. Aí o sacerdote: vem cá, tu é ou não é o filho de Deus? Aí Jesus: deixa eu acabar logo com essa bagaceira. Eu sou, você que fala comigo, e em breve verás os céus abertos e o Filho do Homem descendo entre as nuvens. Deixa eu acabar logo com isso aqui. Eu tenho pressa, eu tenho uma missão a cumprir. Aí eles prendem Jesus. Morte, blasfêmia, para quê? Para quê? Naquela época, né, a confissão do réu isoladamente considerada. Hoje em dia isso é um absurdo, você não pode condenar uma pessoa só com base na confissão. Aí tira, pega ele. Aí fizeram de Jesus uma bola de ping-pong. Chegou perante Pilatos, por volta das 6 da manhã.
E aí? Tu é o rei dos judeus? Tu dizes. Não, Jesus já queria acabar com aquilo logo. Sim, você está por fora. Nem se chegasse o advogado mais caro, contratado pelo Nicodemos, ou qual foi aquele ricão que botou Jesus no túmulo? Hoje faltou. O José de Arimateia, nem que o José de Arimateia contratasse, botasse um advogado, Jesus ia confessar. Porque ele queria fazer isso por mim e por você, rapaz. Entenda isso, é cuca no lance. Aí, pega Jesus e manda para o Herodes. Herodes queria fazer Jesus de palhaço. Você que é o Jesus, faz um milagre para eu ver. Jesus, ó, manda de volta, eu não gostei de você não. Achei que você fosse fazer uma maravilha aqui para mim, para eu ver se você realmente é um Deus. Jesus volta para Pilatos, e aí você já sabe. Quem vocês querem que solte? Jesus, o Nazareno ou Barrabás? Solta o Barrabás. Pegam Jesus, e 9 horas da manhã, Jesus já está pendurado na cruz. Foi tudo muito rápido. Vou fazer um comentário ácido aqui, mas de boa, sem diretas. Você está achando que é de agora? Quando algumas autoridades querem resolver rápido, elas resolvem na calada da noite. Isso já existe desde a época de Cristo. Aquilo foi rápido. Montaram o sinério, pegaram ele, levaram para Pilatos, lavou as mãos. 9 da manhã, Jesus está preso. Na cruz. E ali quando Jesus está preso na cruz, ele vai falar a famosa primeira frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí muita gente não sabe. Jesus ficou calado até meio-dia, segundo alguns comentaristas bíblicos. Quem conhece Bíblia sabe que Jesus vai falar 7 frases na cruz. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Tenho sede. Deus meu, por que me desamparaste? Essa aqui foi linda. Tetelestai, que a gente estragou e botou, está consumado, mas o original no grego koiné é está pago, a dívida está paga. E a última frase, que não foi suspirando, não foi um brado, foi um grito. O dia que o Espírito Santo abriu minha visão, falei, rapaz, ele gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só que o que muita gente não sabe é que assim que Jesus foi levantado na cruz, ele falou a primeira frase: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus ficou calado até o meio-dia. Que ele vai expirar às 3 da tarde, a hora sexta. Ali acaba. Ele fica calado até o meio-dia, fala nada. Agora, por que ele não fala nada? Solta para mim, por favor. Mateus 27, 44. Já estou começando a chegar no coração da mensagem para caminhar para o final. Quantos estão recebendo a palavra? Digo amém. Amém. Aqui, ó. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Bota para mim Marcos, para não dizer que eu tirei da minha cabeça, 15:32. Marcos 15:32. Joga aí, por favor, na tela, para os irmãos verem. Marcos 15:32. O Cristo... Então eu botei errado. Vamos para o próximo. Passa. Desça agora da cruz. Ah lá, 32. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, Ismael, a partir de hoje, tire essa imagem de ursinho carinhoso do bom ladrão. Você está achando que, ai, que legal, ele foi massa, ele reconheceu, nananina, não. Quando Jesus levanta na cruz, está todo mundo passando para Páscoa, sexta-feira. Jerusalém fica lotada. E Jesus está sendo humilhado publicamente no monte chamado Caveiro, o Gólgota, e está todo mundo vendo. E as pessoas passavam, cuspia. Salvou os outros? Salva você mesmo agora aí, quero ver. O outro: tu não é Deus, rapaz? Se tu é Deus mesmo, desce. Não, eu vou até parar aqui, vou até sentar. Eu quero ver tudo. Se tu descer daí, eu acredito em você. E Jesus, ó,
não falou que em 3 dias você derrubava o templo e depois levantava? Faz aí. Cadê? Aí você agora aí, ó. Que farsante, que vergonha. E Mateus e Marcos falam que os dois também o injuriavam. Sai daí, irmão. Quebra nosso galho, cara. Tu não é Deus. Aí o Gestas está lá em Lucas. Aí Lucas vai dar foco no Gestas. Você não salvou os outros? Salva a ti mesmo e a nós também. Porque se o Senhor descer da cruz e fizer a gente descer da cruz, a gente acredita em você. Ô, visão ser humano. Um monte de crente na igreja assim. Fica chateado comigo não, tem gente aqui assim também. Tem. Você faz as suas coisas lá fora, se mete em situações difíceis porque não conhecia o evangelho, ou até conhecia, mas não obedecia a palavra de Deus. Aí você vem para a igreja fazendo assim: Jesus, se o Senhor me curar, eu te sirvo. Jesus, se o Senhor salvar meu marido, eu venho para a igreja. Jesus, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser fiel. Se o Senhor abrir o meu concurso, me botar lá naquele ministério, eu venho para a igreja. Eu te louvo, Jesus. Visão do Gestas. Resolve o pepino que eu criei, que se tu resolver, eu acredito em você. Essa é a visão do Gestas. Já viu essas pessoas na igreja? Vem para a campanha. Você fala assim: irmão, você quer aceitar Jesus? Ele não quer não. Ele não quer. Ele quer receber a oração e depois ir embora. E vou falar mais. Às vezes recebe oração. Às vezes é abençoado. E tem um crente ali na prova, na luta, há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O abençoado recebe e não volta nem para agradecer. Crente Gestas. Resolve primeiro para mim, depois eu vejo se eu te aceito. É assim que eu quero. Só que os dois estavam nesse joguinho. Pois é, quebra nosso galho. Quando de repente o Espírito Santo encheu o coração do Dimas. Ele olhou para a cruz do meio, e aqui vai uma tese minha, uma desconfiança. Eu acredito que ele nem sabia o nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eles não dividiram cela, eles não foram julgados juntos, eles não ficaram presos juntos, não fizeram amizade, não deu tempo. E Lucas vai dizer que em cima da cruz de Jesus tinha uma sentença resumida: este é o rei dos judeus, em romano, grego e hebraico. O Dimas era egípcio. O Dimas não lia nem latim, nem grego koiné e nem hebraico. Não. E segundo a tradição, ele tinha uns 60 anos de idade. Tá? Ele já era um bandido avançado, experiente. E na cruz do meio está um camarada que talvez, olha o modulador, talvez ele não soubesse nem o nome, mas era um garoto para ele, 33 anos. Só que aí, Rebeca, o jogo muda. Ele precisa falar alguma coisa diferente, porque a murmuração não estava dando jeito. E aí eu aprendo uma coisa: nunca é tarde para você mudar de atitude. Ele vira para a cruz do meio e fala: eu vou chamar o camarada, eu preciso de uma ajuda. Só que ele não sabia o nome. Aí ele fala: Kyrios. Kyrios é o pronome de tratamento usado para chamar o imperador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ô, meu irmão, camarada, naquele momento percebeu aquilo que Judas levou 3 anos para não perceber: que Jesus é Senhor, tem boa memória e é rei. Ah, que fácil, não é fácil. Fala para o Judas, que só chamava Jesus de mestre. Jesus explica isso em João 13:13. Vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje? Elas vêm para a igreja, se emocionam, acham até bonita a pregação, mas elas só querem o mestre. Mestre ensina. Mas para a chave da sua vida mudar, você tem que fazer com que Jesus Cristo também seja o seu Senhor. E Senhor manda.
Aí ele olha para a cruz do meio e fala: Senhor, Quírios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus abre a boca. Fechado. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí a Bíblia diz que a meio-dia em ponto, houve trevas em toda a terra. Segundo a tradição, sabe o que significa Dimas? Aquele que nasceu ao pôr do sol. Pegou? Na hora que Jesus salva Dimas, o sol se põe por um tempo. E depois, 3 horas da tarde, é que o negócio melhorou. E aí Jesus vai dar o último brado, um brado de vitória. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o brado foi tão poderoso, tão forte, tão enigmático, tão espiritual. Houve um mover espiritual tão tremendo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo: a partir de hoje não existe mais separação. A partir de hoje, por causa do sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que quiserem e puderem vir à minha presença, eu estou de braços abertos para receber. Aplauda o nome do rei aí, rapaz. Foi tão poderoso que um evangelista fala que os túmulos se abriram por um tempo e alguns santos foram vistos andando na cidade de Jerusalém. Teve até ressurreição física. Agora, quem ressuscitou, eu não sei. Não sei quem ressuscitou. Mas que os santos passearam em Jerusalém e alguns discípulos viram, ficou registrado na Bíblia. Então eu preciso encerrar. Jesus é Senhor. E Senhor manda. A tua vida muda quando você reconhece o senhorio de Cristo. Mudou a vida de Dimas, ele pode mudar a sua vida também. A segunda coisa, Jesus tem boa memória. Fechei aqui, ó. Jesus tem boa memória. Não esquece de ninguém. E o pedido é difícil, tá? Porque Jesus está sem comer desde quinta-feira. Vamos lá, vamos comigo. Desde quinta. O raciocínio já está lento. Foi torturado, chicoteado, espancado a noite toda. Então nós já estamos quase meio-dia. O peso do corpo de Jesus já está pressionando o pulmão. Jesus já está controlando as palavras. Por isso que ele não abriu um pio enquanto estavam murmurando. Olha o que Deus está falando com você. Enquanto você ficar na posição de desafio, você corre sério risco de Jesus ignorar você. Porque você não é o Senhor. Quem é o Senhor é Ele. E Paulo me coloca e te coloca no lugar. Ele diz: poderá o vaso porventura contender coleiro? Então o caminho não é esse. Sai dessa fila que vai dar ruim. Vem na humildade. Fala com Deus o que você precisa, reconhecendo quem é que manda, e terás grande chance de ser abençoado dessa casa nessa noite. Eu não volto mais nessa igreja não. Eu entregar minhas cartas, pastor João daí, me dá de volta. Eu não volto, não piso mais nessa igreja. Você fica chateado comigo, não? Não fica chateado comigo? Se você não voltar aqui mais, nunca mais, para Jesus não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo rei, vai continuar sendo o Senhor, e pode morder o queixo, nós vamos continuar glorificando Ele aqui nesse lugar do mesmo jeito. Lembra de mim. Aí Jesus está com raciocínio lento. Jesus está cansado. Jesus está sendo humilhado ali. E, por exemplo, aí eu tenho uma certa dificuldade. A minha esposa dá muita briga lá em casa, eu estou terminando mesmo, que ela quer falar comigo enquanto estou prestando atenção em outra coisa e estou cansado, eu não consigo ouvir o que ela fala. Gente, aquele desenho dos Simpsons, do Charlie Brown. Lembra da professora do Charlie Brown? Blá, 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 blá. Isso é verdade. Às vezes as meninas, não fiquem tristes conosco, meninos. Às vezes a gente não consegue atender o celular e falar com alguém e ouvir o que você está falando da louça da cozinha. Não consegue. Não consegue. E lá em casa é terrível, pastora Kátia. Quando eu vou procurar alguma coisa na geladeira, aí eu não acho, cara. Eu falo, Sheila. Aí vem a Sheila. Falei, Sheila, cadê o pó da manteiga? É essa aqui que você quer? Estava na minha cara, irmão. A visão global da mulher, isso é verdade.
E elas têm uma capacidade de fazer unha, atender telefone e digitar no celular e no notebook. E a gente não tem. Então Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Jesus está estressado, está ali esgotado, e ele está pedindo para Jesus lembrar dele. Humanamente falando, é praticamente impossível. Mas Jesus fala, tranquilo, eu me lembrarei de você. E eu encerro essa mensagem com uma frase para o seu coração. Deus ainda lembra. Tudo o que Ele te prometeu, queira Satanás ou não, vai se cumprir. Fica de pé dando glória a Deus. Obrigado, irmãos. Aplauda o nome de Jesus.